Prezados professores e superintendentes da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Dominical, um assunto de suma importância para a nossa vida social, para a nossa vida também de fé cristã. Mas antes de nós comentarmos alguma coisa a respeito disso, eu gostaria de fazer a todos vocês dois convites especiais. Primeiro convite, para o último sábado do mês em curso, do mês de setembro, no dia 28 de setembro, teremos a oportunidade de recebermos na Assembleia de Deus aqui em Ribeirão Preto, das 9h30 às 11 horas da manhã e também das 14 às 16 horas, o pastor Claudionor de Andrade, um dos articulistas do nosso jornal Mensageiro da Paz, um dos mestres que nós temos na nossa igreja Assembleia de Deus, estará conosco aqui no dia 28 de setembro, ali no Templo Sede, na Vila Tibério. Eu convido, portanto, a todos os professores, superintendentes, pastores, alunos da Escola Dominical, você que quer aprender a palavra do Senhor, venha estar conosco no dia 28 de setembro, das 9h30 às 11 horas e das 14 às 16 horas. Entrada gratuita para todos os nossos irmãos. O segundo convite que eu gostaria de estar fazendo é a respeito do nosso primeiro encontro geral das Assembleias de Deus do Campo de Ribeirão Preto para as nossas crianças, o primeiro ECADECARP, Encontro de Criança das Assembleias de Deus do Campo de Ribeirão Preto. Esse encontro se dará no dia 6 de outubro, um domingo, das 9 às 16 horas, lá no nosso grande templo. Então eu convido a todas as nossas crianças de 0 a 11 anos de idade, e você, pais, ou pai, mãe, poderá também acompanhar o seu filho nesta grande festa da nossa igreja, que se dará no dia 6 de outubro, lá no grande templo. Teremos lá mais de 2.000 crianças, teremos a oportunidade de recebermos também a tia Sumara, vindo do Belenzinho, São Paulo, juntamente com o personagem Jujuba, que estará conosco aqui nesta grande festa espiritual para todas as nossas crianças. Entrada gratuita, das 9 às 16 horas do dia 6 de outubro. Conto com a presença de todos vocês. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Paz do Senhor, meus amados irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para falar de mais uma pré-aula do nosso CAPED. O tema da 12ª lição, a lição de número 12, é a mordomia do cuidado com a terra. Um tema de bastante relevância, principalmente do que nós estamos vendo nos dias atuais, sobre o que tem passado sobre o nosso noticiário. Então hoje nós vamos entender, meus amados, 3 pontos importantes, que é destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus e também mostrar como Deus concedeu a terra aos homens e apresentar o homem e sua relação com a terra. O texto áureo desta lição se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 115 e verso 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A verdade prática diz assim: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Pois bem, meus amados, nós temos aqui a lição de número 12, que vai falar sobre a mordomia do cuidado com a terra. Logo na introdução, nós vamos destacar aí que
Deus, ele vocacionou o ser humano para este cuidado. Entendemos que o Senhor, quando faz o homem, ele vocaciona o homem, né? Que a vocação é um chamado, é a habilidade, é a tendência para tal atividade, e a atividade essa era a atividade de lavrar a terra, com a responsabilidade humana, com o ambiente natural ou o seu habitat, como também é falado. E também nós vamos entender que Deus, ele restaurará todas as coisas e também a nossa terra, da qual nós vivemos. Bom, no tópico de número 1, essa lição ela tem 4 tópicos, é até uma exceção em alguns casos. Esta lição aqui ela tem 4 tópicos. Geralmente nossas lições têm 3 tópicos, mas essa lição ela contém 4. E vai dizer o primeiro tópico: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O segundo tópico vai dizer: Deus concedeu a terra aos homens. O terceiro tópico: o homem e a sua relação com a terra. E o quarto tópico: a mordomia do meio ambiente. No primeiro tópico, vai destacar que o homem ele foi criado por Deus, como eu disse anteriormente, para ser o mordomo de Deus na terra. E esta revista ela traz a mordomia sobre tempo, bens e talentos, e também entendendo que a terra ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente de Deus para os homens, para que o homem possa cuidar, entendendo que mordomia é a administração, é o cuidado. Então a terra que nós vivemos, ela foi entregue a nós por Deus para que nós possamos cuidá-la. Pois bem, tem 2 palavras no Gênesis que remete à palavra terra. Nós temos no original hebraico a palavra eretz. A palavra eretz fala da terra como um globo, fala da terra como o planeta em sua inteireza. Mas também nós temos uma outra palavra no Gênesis também, que vai ser utilizada para a terra, que é a palavra Adamá. A palavra Adamá vai falar de terra como se fosse o solo a ser cultivado. Estamos falando da terra para a cultivação. Então temos essas 2 palavras que no original português vai trazer todos como terra, mas tem um sentido diferente no original hebraico. Por exemplo, o primeiro versículo vai dizer: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio, Bereshit criou, bara Elohim, Deus, os céus e a terra. Logo entendemos que esta terra não é a terra para o cultivo simplesmente. A terra para o cultivo está dentro do planeta Terra. Tá? Então a palavra Eretz remete à palavra o globo terrestre. Bom, a palavra Bará no original hebraico vai mostrar que Deus ele criou a terra. E criou a terra a partir do nada. Criou a terra sem ter matéria-prima. Hoje nós temos os nossos feitos, os homens fazem os seus feitos, criam eletrônicos, criam móveis, criam carros, mas a partir de uma matéria-prima pré-existente. Mas quando Deus cria a terra, o termo bará só é utilizada para as coisas que Deus cria, ou simplesmente para a criação de Deus. Aquilo que Deus criou, falando dos 6 dias de criação de Deus, que é o bará de Deus. Então Deus trazer à existência aquilo que não existe. Ou seja, Deus não precisou de matéria-prima para criar a terra ou o cosmos, podemos dizer assim. Existe uma outra palavra, que é a palavra Adamá, que fala do solo cultivável, que é da onde Deus forma o homem. Adamá dá a raiz para o nome Adão, que significa vermelho, ou homem vermelho, homem ruivo, da cor da terra. Pois bem, meus amados,
Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque no primeiro tópico, não é para os irmãos se prenderem muito nesse primeiro tópico, mas só para os irmãos entenderem que a Bíblia não dá suporte para a teoria da evolução. A Bíblia não dá suporte para o darwinismo e nem tampouco para o Big Bang. Deus, ele criou a Terra. Bereshit bara. No princípio criou Elohim, criou Deus a Terra. Então, o que evolui? O que evolui é o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 4, que nos últimos tempos ou nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Se multiplicou a pesquisa, evoluiu o conhecimento, mas a Terra, o ser humano, ele não passou por nenhum processo de evolução no sentido físico ou no sentido de que ele foi melhorado ao longo do tempo. Amém? Bom, é importante os irmãos saberem que logo no tópico de número 2, Deus, ele concede a terra aos homens, né? E tem a referência aí, que é uma referência até um tanto quanto importante para lermos, que é a referência do livro dos Salmos. Salmos de número 24 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, Deus, ele é o dono da terra. E nós, o homem, é o mordomo de Deus. É quem a cultiva, a quem a cuida. Então existe a responsabilidade do ser humano de cuidar da terra, que a terra é do Senhor. Como eu disse anteriormente, é a dádiva que Deus nos deu. Então o que o Criador espera de nós, enquanto igreja, enquanto crentes? O Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. É bem verdade que quando nós olhamos para alguns exemplos do nosso convívio, nós vamos ver pessoas que machucam a terra, que poluem os rios, que poluem o nosso ar, mas nós, enquanto cristãos, nós temos o dever de zelar da terra como um todo, porque a terra é a dádiva, é o presente de Deus para nós. Bom, por isso que nós entendemos que a terra é algo de Deus, é algo que é um presente de Deus para nós, que todos os momentos que nós vamos fazer aí uma refeição, nós agradecemos, porque a terra que deu o fruto, a terra que deu o legume, a terra que deu o vegetal, a terra que deu para nós o alimento, né? E a terra é de Deus. A terra é o presente de Deus. Então nós agradecemos nas refeições pela dádiva de Deus que nós temos essa terra, tá? Bom, no subtópico de número 3, nós temos aqui a missão de governar a terra. Vai começar logo dizendo na primeira frase que Deus governa o cosmos. A palavra cosmos aqui refere-se ao universo como um todo. Deus governa o cosmos, não só a terra, mas todo o universo existente que fora criado por Deus é governado por Deus também. Porém, Deus, ele nos dá a oportunidade de cuidar da terra, de fazer a mordomia da terra. E aqui vai repetir que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, ele é dono da terra por dois motivos, né? Podemos dizer assim: primeiro, porque Deus a criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em segundo lugar, porque Deus a preserva. Deus preserva a terra. É tão importante quando nós olhamos para a palavra de Deus, que alguém em algum momento vai perguntar a Jesus sobre a sua ansiedade, sobre a sua solicitude da vida. O Senhor Jesus vai fazer a menção da palavra, dizendo que Salomão, em todo o seu reinado, não se vestiu tão bem
quanto os lírios do campo, e que nenhum dos animais, nenhum dos pássaros deixou ele de os alimentar. Então nós percebemos que Deus, ele cuida da natureza, Deus, ele cuida da nossa terra. Então, se Deus, que é o dono da terra, ele cuida, e nós, como mordomos, como administradores desta terra, nós também temos que cuidá-la. Nós também temos de cultivá-la e de cuidá-la em todos os sentidos. Porque quando falamos de cuidar da terra, meus irmãos, nós não estamos só falando do solo. O solo é a palavra Adamá. Nós estamos falando da palavra Eretz, a terra como um todo. A terra que envolve a sua atmosfera, a terra que envolve os seus campos, que envolve a camada de ozônio. Então nós também devemos cuidar da terra. E traz uma referência aqui no livro dos Salmos, que Deus, ele envia o teu Espírito. Salmo de número 104, verso de número 30, vai dizer que envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Deus Trino, ele atua na preservação da nossa terra. Pois bem, meus amados, no tópico de número 3, a lição vai trazer a relação do homem com a terra. E aqui é dividido em 3 subtópicos. E os subtópicos são a terra antes do homem, a terra depois da criação do homem e, por fim, a terra depois da queda. E esse ponto é importante de passarmos para a sala de aula, porque é nesse período que nós temos a transformação da terra que Deus criou para a terra que foi contaminada pelo pecado. No subtópico de número 1, vai dizer que a terra antes do homem, ela ainda não tinha a produção dos campos, a produção de brotos, de plantas. E é interessante que traz aqui até o versículo 5 e o versículo 6 do livro do Gênesis, que vai dizer assim: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. É importante lermos esse versículo, porque no versículo 6, no versículo 5 e versículo 6, vai mostrar que Deus não fez ainda brotar da planta na terra, aguardando para quem pudesse cultivá-la. E é interessante que é no versículo 7, versículo 8, em que Deus coloca o homem no jardim para poder cultivar o jardim do Éden. E é interessante, porque olha aqui, no subtópico de número 2, vai dizer a terra depois da criação do homem. O homem, ele é vocacionado por Deus para poder cultivar a terra, para poder guardar a terra. E depois da criação do homem, Deus, ele coloca o homem dentro do jardim que ele planta, um jardim no Éden. Esse jardim, a Bíblia vai dizer que é um jardim cheio de delícias, porque o nome Éden significa um lugar de deleite ou um lugar de muitas delícias. Vai falar que de dentro do jardim do Éden saía um rio, e este rio ramificava e formavam outros 4 rios ao redor do jardim do Éden, a saber, o rio Pison, o rio Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates. São 4 rios que rodeavam o jardim do Éden, naquele lugar de deleites, aquele lugar de delícias, aonde Deus havia plantado várias árvores de várias qualidades de fruto,
E no meio do jardim tinham duas árvores, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore era comida para que eles tivessem a eternidade, que era a árvore da vida, e a outra árvore da ciência do bem e do mal era a árvore que não poderia se comer, porque se comesse dessa árvore, poderíamos dizer que Deus já havia dito que seria a pena capital a morte. Então, dentro do jardim, nós tínhamos essas duas árvores no meio do jardim. Pois bem, a ecologia era perfeita. Os animais eram dóceis ou mansos. A vida humana ali no Jardim do Éden era uma vida tranquila. Não tinha o desgaste físico, não tinha o enfado da carne. O homem estava ali dentro para cultivar e para trabalhar, mas totalmente de uma maneira diferente do que nós entendemos de trabalho, de serviço. Então a terra, depois da criação do homem, ela ainda era uma terra muito boa e ecologicamente perfeita. E Deus havia falado ao homem, pois o homem ele é a coroa da criação. Então Deus deu a autoridade para o homem, que é o único ser racional na terra, dominar sobre a terra. E quando Deus fala para dominar sobre a terra, não é dominar somente sobre o solo, mas também para dominar sobre todos os animais do campo. Como está escrito, meus irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 29, que diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servusão para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a árvore verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então o versículo 29 e o versículo 30 do capítulo 1 de Gênesis vai revelar que Deus deu ao homem tudo: animais na terra, animais nos céus, animais nos mares, e que as árvores que Deus havia plantado serviria para mantimento do homem, e que todo o vegetal e toda a vegetação também serviria de mantimento para os animais. Era, meus amados, a ecologia perfeita. Era a casa perfeita para o homem poder morar. Ecologia, a palavra eco vem aí de uma raiz grega que significa casa. Então é um estudo da casa. Então a ecologia, a nossa casa primária, a casa original, daquela que Deus fez inicialmente, que é o jardim do Éden, na terra de modo original, era de uma ecologia perfeita. E o homem dominava sobre todos os animais e sobre toda a terra. Isso é importante. Bom, mas só que acontece a escolha, né, meus amados? No meio do jardim, eu disse aos irmãos agora há pouco que tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que produziu morte. Então posso dizer que ali no meio do jardim tinha uma árvore que o objetivo era a vida, e a outra árvore, se comesse, poderíamos dizer que a finalidade dela seria a morte. E foi isso que aconteceu. Os irmãos conhecem a história, e como diz no Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Meus amados, a terra, depois da queda, sofreu uma grande transformação. Mas não foi uma transformação positiva, foi uma transformação muito negativa. Porque nessa transformação,
acarretou para a terra efeitos físicos e também espirituais, que é o que Deus diz lá no capítulo 3, versículo 17, que Deus fala assim: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Meus amados, a terra foi amaldiçoada depois da queda. Não foi só a vida do homem que sofreu a transformação, mas a terra num todo o seu contexto. É a partir da queda que o homem sai do jardim do Éden e agora a terra começa a produzir algo que ela nunca havia produzido, que eram os espinhos e cardos ou abrolhos. A terra, ela tinha uma ecologia perfeita, mas depois da queda, com o efeito do pecado, a terra agora começa a produzir coisas que não era para ela produzir. E todo o ecossistema agora sofre a sua modificação. Agora, depois da queda, dá-se início à cadeia alimentar, aonde os animais que comiam da erva começam a comer outros animais. A dieta do homem também, depois da queda, é transformada, que também comia da erva do campo, que também comia das árvores. Agora o homem passa a comer também carne. Então percebe que depois da queda, aquela ecologia perfeita, ela sofre uma transformação. Isso é a devastação do poder do pecado, que fez com que a terra sofresse essa transformação negativa, meus amados, podemos dizer assim. Bom, no tópico de número 4, meus amados, nós temos a mordomia do meio ambiente. Até agora nós estamos falando do que o homem fez com relação à terra. Lá no passado, se tratando da escolha errada de Adão. E também falamos que Deus deu a terra como dádiva ao homem. Mas e nós, enquanto igreja, no século 21, como devemos nos posicionar na terra em que vivemos? Será que teremos o pensamento de dizer assim: Adão já errou lá atrás, vamos continuar no erro e vamos viver nessa terra de uma maneira desorganizada, de uma maneira demasiada, não a cuidando e nem a observando o mandamento de Deus? Só para os irmãos terem uma ideia, o exílio babilônico foi uma das maneiras da terra em Jerusalém descansar. Percebe que desde Saul até o cativeiro babilônico são quase 490 anos que existe o ano que é o ano de descanso da terra, porque Deus havia dito que 6 anos trabalharás e o 7º ano seria o ano de descanso, seria o ano sabático. E neste ano não deveria plantar na terra, mas se a terra desse de seu fruto, o homem poderia comer, mas os portões de suas fazendas deveriam estar abertos para que pudessem entrar os estrangeiros, os pobres, os órfãos e comer daquele fruto, porque a promessa era que no 6º ano Deus faria que a colheita fosse de modo triplicada, para que ele pudesse comer do 6º ano, do 7º ano e no 8º ano, que seria no 8º ano que ele começaria a plantar novamente para colher na próxima safra no 9º ano. Mas Israel não observou isso
no período da monarquia. E um dos motivos do cativeiro babilônico que sai de Jerusalém e vai para a Babilônia é para que a terra descansasse seus 70 anos, que foi uma dívida acumulada dos judeus com a sua terra. Podemos dizer que Deus foi o primeiro reformador agrário, porque Deus cuidou da terra para que a terra pudesse ter ali os seus nutrientes restabelecidos, né? E também para que os pobres pudessem comer da riqueza da terra em propriedade alheia. Pois bem, nós enquanto igreja, meus amados, nós também falhamos com a mordomia da nossa terra. E hoje um assunto que as grandes empresas têm dito é a questão do desenvolvimento sustentável, de conseguir progresso e desenvolvimento sem acabar, sem destruir os recursos naturais. Então este é um grande desafio para nós no século XXI sobre o desenvolvimento sustentável, para que possamos ainda ter recursos naturais. Pois bem, em resumo, o processo de urbanização e industrialização ele se tornou um símbolo da degradação ao meio ambiente. Por exemplo, se formos em São Paulo, o predominante lá não é o oxigênio, é o nitrogênio, por conta dos combustíveis. Percebe que o nosso habitat, o nosso meio ambiente, ele está sendo denegrido por nós mesmos. Então o homem hoje também falha. Igualmente falhou o homem no passado sobre a mordomia da terra. E ainda sobre a degradação da terra, meus irmãos, nós temos exemplos claros e exemplos até recentes sobre o mau cuidado com a terra. Podemos falar sobre Brumadinho, sobre Mariana. Podemos falar também sobre petróleo no mar. São coisas que acontecem hoje que estão ferindo a terra que foi dada ao homem para que o homem pudesse cuidar, para que o homem pudesse zelar. Porque lá no passado Deus falou com Adão, que Deus tinha a dupla missão para Adão, que era de cultivar e guardar a terra. Cultivar no sentido de fazer nascer, de frutificar, e guardar no sentido de manutenção, de manter, de deixar organizado. Mas isso lá no passado, e nos dias de hoje, nós ainda somos os mordomos desta terra, porque é o homem que governa a terra e Deus governa tudo. Nesse sentido, o homem, nos dias de hoje, tem falhado com a nossa terra. Mas existe, meus amados, uma promessa que é a promessa de restauração. Lá em Isaías, no capítulo 11 e no versículo de número 6, vai dizer assim, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E assim vai dizendo sobre a terra restaurada, que é a nossa grande esperança, que acontecerá no período milenial do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois bem, meus amados, esta é a pré-aula de número 12, a 12ª lição. No CAPED, às 14 horas, no sábado, teremos mais subsídios e mais informações sobre esta importantíssima aula de conscientização e de mostrar que cuidar da terra faz parte do mandamento e do princípio divino, que é o que Deus deu lá no passado para Adão, mas que nós, por herança,
também temos de cuidar e de cultivá-la. Lendo a conclusão, para finalizar, que diz assim: antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transtornou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Meus amados, Deus abençoe a vocês que acompanharam esta pré-aula e aguardo vocês que podem, às 14 horas, no nosso templo sede na Vila Tibério, para mais uma ministração no CAPED, para tratarmos deste assunto com mais subsídios. Deus abençoe os irmãos e até lá! Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar.